Boa noite, está no ar o programa Canal Aberto aqui pela PUC TV, pela NET Canal 22, também pela GVT e pela Sky 324 é o canal. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre a nossa extensão, onde você vai sintonizar o nosso programa Canal Aberto. Hoje nós vamos falar sobre Aparecida de Goiânia. Vamos falar também do governo federal, vamos falar de Prefeitura de Goiânia, vamos falar das manifestações que aconteceram neste final de semana. Vamos falar também sobre direito trabalhista e nós convidamos o secretário do Trabalho, Emprego e Renda de Aparecida de Goiânia, Adriano Montalvão, ele que é do PT, aliás é Montalvani. Boa noite, é um prazer recebê-lo aqui no programa Canal Aberto. Boa noite, João Silvestre, prazer é todo meu. Boa noite, Ulisses. Boa noite. Boa noite, Ulisses Aécio. Boa noite especial para os nossos telespectadores e para o nosso convidado também. Tá certo, vamos começar o nosso programa, vamos conversar um pouquinho com o Adriano, saber dele como é que é o trabalho lá na cidade de Aparecida de Goiânia. Está gerando muito emprego lá, Adriano? Sim, nos últimos anos a Aparecida vem passando por uma grande transformação. Hoje se consolida como uma cidade industrial, e gerando aí cada dia mais empregos. Nós temos na cidade 110 mil trabalhadores trabalhando com carteira assinada, né? Hoje são 29 mil empresas ativas no município e a tendência é só aumentar, né? Por conta dessa transformação que a cidade vem passando. Hoje nós temos na cidade já aprovado o aeroporto executivo, que vai vir para a cidade. Nós temos também a parte geográfica da cidade, ela atende muito bem o escoamento dos produtos fabricados em Aparecida de Goiânia. Então hoje se vê que a Aparecida ela é cortada pelas principais rodovias do Brasil, que é a GO 060 e a BR 153. Então isso aí são atrativos, né, que potencializam para que as indústrias venham aí aportar seus investimentos na cidade. E isso gera emprego. Aparecida é hoje a segunda maior cidade do estado, ou seja, perde apenas para a capital. É também o segundo maior polo empregador do estado? Com certeza, sem dúvida. Aparecida hoje, antigamente, a Aparecida tinha uma imagem de cidade dormitório. E a grande realidade hoje é que a Aparecida ela consegue empregar muitas pessoas da capital, né? Hoje no Cines Municipal de Aparecida, nós temos 1.600 vagas, né, reais de emprego. E nós sempre lá, no dia a dia, estamos atendendo pessoas aí de Goiânia. Lógico que a grande maioria é de Aparecida, mas nós atendemos também pessoas de Goiânia e do entorno. Então hoje, além de gerar emprego para o cidadão de Aparecida, nós também estamos conseguindo aí empregar pessoas aí do entorno da cidade. Até porque, territorialmente, a Aparecida de Goiânia hoje está bem ligada a Goiânia, já não há uma divisa, né? As pessoas que conhecem bem a cidade de Aparecida, conhecem Goiânia, sabem mais ou menos onde que ficam as divisas do município. Mas para o cidadão comum, entrar em Goiânia, sair de Goiânia, Aparecida, tudo se transformou numa grande cidade. Inclusive os problemas que nós temos em Goiânia, tem Aparecida, as qualidades de Goiânia também foram para Aparecida, que foi, por muito tempo, como você disse, a cidade considerada dormitório. Hoje já é uma cidade integrada a Goiânia, divide apenas politicamente a cidade de Goiânia com Aparecida. E um detalhe, Ulisses Aécio, Aparecida de Goiânia tem conquistado muito mais espaço no governo federal do que a própria Goiânia, que é dirigida pelo PT, né? E é capital, né, do estado. Capital. Inclusive, você ouve demais reclamação, inclusive, de Goiânia em relação a isso, ou seja, pessoas ligadas ao próprio PT reclamam que o governo federal tem dado mais assistência hoje à Aparecida de Goiânia do que a própria capital, que deveria ter e passa por problemas. O senhor já tem ouvido isso? É uma verdade? Olha, eu posso dizer a realidade de Aparecida, que é uma realidade que eu vivencio aí à frente da Secretaria do Trabalho como secretário, e a gente vê o quanto o Maguito vai em Aparecida. O prefeito, 2, 3 vezes na semana, ele tem ido em Brasília e ele tem um relacionamento muito bom em Brasília. Então isso facilita. Então eu não posso responder pela relação que hoje tem aí o Paulo Garcia à frente da prefeitura. Eu não sei dizer a realidade mesmo. Mas o senhor sabe comparar, não sabe? Hoje a Aparecida tem mais espaço, vamos dizer assim, no governo federal do que Goiânia? O senhor observa isso? Não, eu não observo. Eu acho que até é igual. Eu acho que as demandas também de Goiânia, elas têm crescido bastante,
né? O Paulo, no meu entendimento, ele tem feito um esforço extraordinário para tentar administrar Goiânia, que também não é uma cidade fácil de ser administrada. O detalhe, Ulisses, nós já falamos aqui outras vezes com relação à política do Estado de Goiás. O Estado de Goiás ainda é muito pequeno pela visão dos governantes atuais. Nós tivemos no passado o próprio PMDB com grandes espaços no governo. O Iris Rezende foi ministro da Agricultura, o Iris foi ministro da Justiça, né? Foi senador. Ele obteve um grande espaço nos governos anteriores, no governo do Fernando Henrique Cardoso, né? E hoje nós temos o PT e o PMDB governando o Brasil, é uma realidade, e Goiás não tem nenhum espaço nem por parte do PT e nem pelo PMDB. Hoje, nós não podemos dizer quem é o nome do PMDB que está no governo federal. Nós não temos o nome do PT no governo federal. Então, Goiás hoje não conquistou nenhum espaço. Então, quando a gente fala... Significativo, de fato, verdade. Significativo nenhum. Quando a gente vê falar, olha, o Olavo Nolito voltou para ser um assessor da presidência da República. Assessor do assessor. O assessor lá e tal. Parece que foi uma grande conquista para Goiás a volta dele lá. Então precisa Goiás se valorizar um pouco mais, né? Mas teria sido um grande retorno, João, se a presidenta Dilma não tivesse esvaziado a Secretaria de Relações Internacionais. Ela tirou o Pepe Vargas, que é o secretário-ministro, tirou ele, ou seja, praticamente esvaziou a função política dele que tinha, que era dessas articulação dessas relações institucionais, com partidos, inclusive com chefes de estados, prefeitos, tudo, e colocou na mão do Michel Temer. Vamos ver agora como é que se comporta, né? Qual que vai ser, de fato, o peso político do Olavo no governo federal. Eu acredito que, conversando com os prefeitos, inclusive agora, semana passada, nós estivemos em Brasília, na Frente Nacional dos Prefeitos, onde o prefeito, inclusive, Maguito Vilela, foi reeleito vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos, e conversando com os prefeitos, a gente vê que esse cargo do Olavo Nolito, ele não representa somente uma assessoria. O Olavo, ele teve ali como... no cargo que ele exerce, realmente uma função muito importante para esses prefeitos. A gente vê que os prefeitos, tanto é que eles comemoraram o retorno do Olavo Nolito para Brasília por conta dessa facilidade, desse trâmite que ele tem em Brasília e esse trâmite que ele tem com os prefeitos. E eu acredito que é um cargo importantíssimo para Goiás, né, e que ele aí, através do Olavo Nolito, ele vai conseguir aí atender os prefeitos aí de Goiás. Diante da situação política do Estado de Goiás e dos cargos que o Estado de Goiás tem, realmente o dele é o mais expressivo, né? E que ele é um trabalhador, que é uma pessoa que fez um grande trabalho junto aos prefeitos, não resta a menor dúvida. Agora, eu acho que Goiás precisaria ter, pelo menos, um cargo mais relevante no governo, até para o próprio Olavo, ou para outra pessoa dentro do Estado de Goiás. Mas nós não conseguimos João, isso, eu acredito que, se você for fazer uma análise assim, simples, bem simples mesmo, se a gente não precisa nem aprofundar muito, não. Isso demonstra, vamos dizer assim, o respeito que o governo federal tem com Goiás. Você vê que é o mínimo possível. Ou seja, em vários outros governos, ou seja, o PMDB, o PT, ou seja, os partidos do próprio PSDB, mantiveram por muito tempo pessoas em cargos expressivos. O próprio Maguito ocupou vários cargos no governo federal. Talvez esteja aí, inclusive, esse peso político que ele tem junto à presidenta Dilma Rousseff, e inclusive para trazer recursos para Brasília, justamente por isso, pela experiência, pelo handicap que ele teve, né? E tem. Então, o prefeito Paulo Garcia não tem esse handicap, ou seja, essa maestria de sair de Goiânia e ir para Brasília, ou seja, percorrer aqueles corredores ali já com uma certa eficiência. Então, o grande problema é esse. Goiás, até então, no meu ponto de vista, tem sido desprezado pelo governo federal. Eu acho que não tem lideranças que estão abrindo essas portas, Luiz, porque, primeiro, o governo federal está lá. Agora, precisa que alguém também tenha uma atuação política para chegar até lá. O governo não vai vir aqui procurar uma liderança, isso aqui não é artista, que você corre atrás de um novo ídolo, né? Política, o político tem que conquistar espaço. Para você ter uma ideia, eu até acredito que o fato político mais importante de 2015 foi o discurso de Marconi Perillo, lá diante da presidente Dilma, aqui em Goiás, que eu acho que o Marconi Perillo foi o grande sonrisal da indigestão política brasileira. Nós estávamos vivendo
um momento de queimação dentro da política. A Dilma estava numa insegurança tremenda. O Brasil inteiro estava realmente passando por uma dificuldade econômica, aliás, política muito grande. E o Marconi Perillo, com 3 minutos no Jornal Nacional, botou uma paz na política brasileira. Inclusive, a Dilma saiu daqui respirando aliviada. E a coisa começou, né? Houve até algum transtorno aí com o Marconi, mas foi um ponto muito positivo na política brasileira, que foi o discurso dele, que foi respeitado e que acabou trazendo uma certa paz para o governo federal. Nós vamos para um intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos falando sobre Aparecida, estamos falando sobre a política do Estado de Goiás e também do Brasil. Conosco aqui no programa o Adriano Montalvani, ele que é secretário de Trabalho, Emprego e Renda de Aparecida de Goiânia. Falar de secretário de Trabalho, de Emprego e Renda, o que significa renda e emprego? Olha, a renda, hoje, por exemplo, nós estamos lá com um programa que é a Economia Solidária. Né? Esse programa da Economia Solidária, ele mostra muito bem que, inclusive, hoje é uma fonte de onde você vai no Ministério do Trabalho e tem recurso, é a Economia Solidária. A Economia Solidária hoje, ela é uma criadora de renda. Né? É onde você pega, por exemplo, os agricultores, é um projeto que nós temos lá em Aparecida hoje, nós vamos pegar os pequenos agricultores que tem na cidade, com eles vamos formar uma cooperativa, organizar a documentação deles, e aí esses produtos ali por eles plantados vão ser vendidos para a Secretaria de Educação, por exemplo, que utiliza nas merendas das crianças nas escolas. Mas, para isso, eles devem estar com a documentação tudo organizada e em forma de cooperativa. Então, isso aí é uma forma de, inclusive, é um projeto que ele não vê o indivíduo, ele vê o coletivo, né? Então, aí você gera renda. A cidade de Aparecida é uma cidade que tem pouca zona rural, né? Pouquíssima, né? Esse projeto de economia solidária é um exemplo, né, de tantos outros projetos que nós vamos estar desenvolvendo na cidade. Hoje, a grande realidade de Aparecida de Goiânia é que nós temos o emprego. Hoje, por exemplo, eu estava reportando aqui para você, nós temos 1.600 vagas de emprego na cidade. A grande dificuldade que nós temos hoje é estar encontrando esse profissional para ocupar essa vaga de emprego. Né? Por quê? Por conta da industrialização da cidade, essa mão de obra ela acaba se exigindo ser mais qualificada. E aí também nós estamos muito atentos. Hoje nós temos na cidade institutos muito respeitados, como o IFG, o Sistema S, né, que estão lá fazendo essa qualificação profissional. E nós também sempre indo em Brasília, buscando recursos para estar aí qualificando cada vez mais o cidadão de Aparecida, para que essa mão de obra não necessite ser exportada de fora, né, para que a vaga de emprego criada e gerada no município fique com o cidadão de Aparecida. O município não tem nenhuma vocação, se vamos dizer, agropecuária, não. Ou seja, lá é um município praticamente industrial. Industrial. Mesmo, né? E vem se consolidando como município, já se consolidou na realidade como um município industrial. É o principal hoje de Goiás? Eu acredito que sim. Colocando Anápolis no páreo aí? Eu acho que estão os dois aí em igual condições. Eu acho que Anápolis tem mais indústria, porque tem o DAIA, tem mais peso industrial do que Aparecida, se não me engano. Mas a cidade de Aparecida agora, inclusive com essa nova linha de transporte urbano, que vai sair lá de Aparecida e até o Balneário Meia Ponte, se não me engano, que é o BRT, vai trazer um impulso, inclusive, para a região, tanto para o pessoal de Aparecida quanto para Goiânia, porque é um transporte mais rápido e que vai dar melhores condições para o trabalhador. Inclusive, eu vi comentários aí de algumas pessoas que eu conheço que talvez deixe o carro, se o transporte realmente favorecer, se for os ônibus, os veículos de transporte for bem eficiente, deverão deixar até o carro em casa, que vai compensar, porque é uma linha longa, né? E que vai servir os dois municípios. Agora, um dos grandes problemas que tem Aparecida e também Goiânia é o problema da saúde, né? A situação de saúde em Aparecida. Como é que está essa situação lá hoje? Apesar da sua área não ser essa, mas você acompanha de perto a administração, já amenizou um pouco a situação de Aparecida? Olha, como eu disse, o prefeito Maguito Vilela ele é muito atento com as demandas da cidade, né? E hoje, inclusive agora, teve uma mudança de secretário, né? A secretária atual agora é a Vânia, é uma jovem, o ex-secretário também foi um excelente secretário, mas a Vânia entrou agora e tem dado uma nova
cara para a Secretaria de Administração, vem aí trabalhando aí, como se diz, arregaçou mesmo as mangas, está dentro dos hospitais lá, vivendo a dificuldade dos hospitais, e a gente tem visto sim uma grande evolução na saúde de Aparecida. É uma dificuldade porque todo o recurso que você coloca hoje na saúde, ele ainda é ineficiente, mas a gente vê a preocupação diária do prefeito com a saúde em Aparecida. E a dengue, como é que está lá? Como no restante do Brasil, né, está disseminado. Mas qual que é o grande problema? O senhor acha que é a falta de consciência dos moradores, da população? O senhor acha que é porque os recursos ainda são poucos, principalmente os recursos federais? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida, eu converso muito com a secretária hoje, que tem os dados lá em mãos, e a população, hoje, como se diz, ela é a vilã, né? Porque o problema está do portão para dentro mesmo. Então, se faz necessário, a população está atenta a cuidar do seu quintal, né? Porque aí é a parte da população, né? O setor público ele tem um limite também de ir, né? E a população tem que fazer a parte dela. Porque os números são gravíssimos, eu estava lendo aí, João, a última estimativa, no Brasil, mais de 460 mil pessoas já tiveram dengue. Goiânia, quase 30 mil. É uma coisa assim preocupante, acho que são quase 140 pessoas mortas, ou seja, devido à doença. Muito grave. Não é? E o problema é o seguinte, a pessoa até fala assim, mas em acidente de trânsito morre mais, de bala se morre mais. O grande problema é o seguinte, o grande problema é que há hoje um trabalho, uma tentativa de se controlar, por exemplo, a violência. E se você, por exemplo, o próprio telespectador, nós não tivermos essa consciência em relação à dengue, ou seja, se houver um descontrole, provavelmente que esse número vai crescer, triplicar, quintuplicar, pentuplicar. Ulisses, tem um detalhe interessante com relação à dengue, inclusive eu fiz um comentário hoje pela Rádio Silvestre a respeito disso. Nós, brasileiros, ainda temos a cultura de ficar cobrando muito do poder público. Agora, você mora numa casa, ao lado tem um lote vago. Aí a gente prefere ficar xingando o administrador, o prefeito, né, porque não mandou roçar o dono do imóvel. Enquanto que, com 2 minutos, você saindo da sua casa, você dá um passeinho ali no meio e vira os copinhos plásticos, vira ali a garrafa PET que está aberta, você pode resolver o problema da dengue naquele lote e no seu lote também. Então, muita gente fica criticando, porque, na verdade, hoje, a situação das prefeituras é complicada. Nós temos uma exploração em Aparecida de Goiânia e em Goiânia dos imóveis, muitos milionários, tem centenas de lotes que não limpa, fica esperando o poder público já anda com a faca no pescoço, com a corda no pescoço, em termos financeiros, não dá conta de limpar a cidade e a população fica só cobrando. Centenas de pessoas ligando para a imprensa, liga não sei para onde, reclama, mas eu acho que se cada um também desse um pulinho ali no lote, fazer o que eu falei agora, virar uma latinha, virar um copo plástico, virar uma lata velha que está lá e colaborasse um pouquinho também, poderia ajudar a dengue. Lógico. Eu me lembro, eu tinha um sítio há uns 20 anos atrás, quando chegou a chamada mosca do chifre, chegou no Rio de Janeiro e foi um alerta geral, muita gente culpa que foi determinado país poderoso aí que implanta essas doenças dentro do nosso país, e aí ficou aquelas acusações, e o governo dizendo, gente, limpa o curral, você tira o esterco do curral para não dar a mosca do chifre. Hoje o Brasil está todo infestado da mosca do chifre, entendeu? Por quê? Porque ninguém fez a sua parte. Então a dengue, ela não adianta ficar só botando a culpa no prefeito, no governador, no presidente da República. Se cada um de nós não fizermos a nossa parte, nós vamos continuar com esse problema da dengue completamente infestado, com um número maior a cada dia que passa. Porque o cidadão acha que com ele não vai acontecer. E mais acontece. E acontece. É como o crime, é como o acidente, cada um tem que fazer sua parte, cada um tem que dar a sua contribuição. Não estou defendendo o prefeito, não estou falando do prefeito de Goiânia nem de Aparecida. Em todos os lugares do Brasil. Só vamos resolver o problema da dengue se cada cidadão der a sua contribuição. Caso contrário, vai continuar essa situação que é muito complicada. Eu já tive problemas na família, já tive problema de dengue hemorrágica na família e eu sei que cada um tem que cuidar da sua parte. Às vezes na sua casa você limpa, você cuida, mas você vai lá na casa da vizinha, você vai lá na casa do seu parente, você vai na casa do seu amigo e lá ele não cuida, você contamina lá, longe da sua casa. Então, todo mundo tem que contribuir
com essa parte da dengue aí, independente de ser governo do PT, do PMDB, do PCdoB, de qualquer que seja o governo. É uma coisa que tem que ser resolvida pela população. Se chegarmos a esse consenso, a vida melhora e muito. Certo, Ulisses Aécio? Com relação ainda à Aparecida de Goiânia, nós falávamos aqui a respeito da situação de emprego, de outras coisas, mas a parte política que é a que mais interessa aqui do programa, nosso programa é político, né? Notícia tem toda hora, a política é só aqui. Como é que está o quadro político em Aparecida de Goiânia hoje? A oposição tem bala na agulha para ameaçar o poder do fortíssimo grupo de Maguito Vilela? Olha, João, no meu entendimento, uma disputa eleitoral ela é sempre uma disputa, né? E qualquer fator ali naquele momento, surpresa, pode virar uma disputa. Então, eu acredito que a recomendação hoje do prefeito para a base é que trabalhe. Por quê? Porque será com um saldo positivo aí no final da gestão, com a aprovação da população, que nós vamos aí estar cacifando o escolhido desse grupo para que esse grupo aí consiga eleger, né, e continuar aí executando esse programa, esse projeto que o Maguito sonhou e vem sonhando aí para a cidade de Aparecida de Goiânia. O Maguito não vai poder ser candidato para uma reeleição porque ele já está no processo de reeleito agora, não é? Já é o segundo mandato. Já é o segundo mandato dele. Existe essa preocupação dele, ou seja, de continuar a administração, ou seja, elegendo um sucessor, ou o senhor acha que não? Ele já cumpriu a função dele, cumpriu o objetivo dele? Acompanhando o prefeito hoje no dia a dia, a gente vê um grande carinho dele pela cidade, ele se apaixonou pela cidade de Aparecida e eu não tenho dúvida que ele terá muita responsabilidade na escolha desse nome, será um nome que aí com certeza dará conta de dar continuidade a esse sonho dele, que é transformar aí Aparecida numa das melhores cidades do Brasil para se viver. Uma das táticas é exatamente o lançamento de nomes para ver como é que a população e também o meio político vai ter com relação à aceitação ou nome dessa pessoa. Lá em Aparecida já tem alguns nomes. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, nós vamos citar aqui os nomes que já estão em pauta na cidade de Aparecida. Até já. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 22, também pela GVT TV e pela Sky Canal 324. E na GVT TV também no canal 324. E na internet você pode acessar o nosso programa às 22h30, todas as segundas-feiras e aos domingos, à 1h da manhã, o reprise aqui do nosso Canal Aberto. Falávamos em nomes, né, Ulisses? É uma das táticas que é usada pelos políticos e também por grupo político, colocar nomes. Lá em Aparecida de Goiânia já colocaram o nome do Euler, né? Euler Moraes? O Euler Moraes, secretário. Ele é irmão do artilheiro Baltazar, o artilheiro de Deus, né? Que jogou muito tempo aí pelo Goiás, pelo Atlético, Grêmio e São Paulo também, se não me engano. E agora já se fala também no Osair José, fala-se no Moura, do PT, tem outros nomes aí, inclusive do delegado Valdir, mas segundo as informações, ele já descartou a possibilidade de ser candidato lá em Aparecida de Goiânia. Do seu ponto de vista, quem está com maior possibilidade de sair como candidato nas eleições de 2016? Eu vejo hoje todos em iguais condições, né? Hoje nós temos aí no PMDB, além do nome do Dr. Euler, que é um excelente nome, é um gestor muito capacitado, preparado, nós temos também o presidente da Câmara, o vereador por 2 mandatos, já foi secretário, Gustavo Mendanha, que hoje família tradicional, né? O pai já foi deputado estadual, né? Uma liderança histórica no PMDB da cidade, e o Gustavo é um aglutinador nato, né? Você vê na eleição agora, na última eleição para presidente da Câmara, ele conseguiu ser reeleito com os votos de 100% da Câmara, né? Ele tem esse dom do consenso, ele é um excelente nome. Tem também hoje o atual secretário de administração do PMDB, que é o Jório Rios, um homem muito sério, um bom gestor. A secretária de convênios, hoje também do PMDB, uma mulher, uma representante das mulheres no PMDB, que é a Valéria Peterson. Então, assim, você vê que no PMDB hoje eles têm uma safra muito grande, o prefeito aí, se for o escolhido do PMDB, eles estão muito bem de nomes.
É certo. Ulisses Aécio, o deputado Valdir já está descartado em Aparecida, não será candidato por Aparecida, vai ter que brigar por Goiânia. É, engraçado, ele disse que não, parece que não está afim muito não. Agora, para o Goiânia é mais complicado também, né, João? Porque nós sabemos que, embora ele tenha tido uma votação excelente, ou seja, foi o mais bem votado do Estado, a disputa em Goiás ela é um pouco maior, né? Em Goiânia, pela capital, não é? É um pouco maior. Quando se fala na disputa pela capital do estado de Goiás, a coisa complica, até porque tem bons nomes, pessoas inclusive assim, a visibilidade, ou seja, a busca pela capital é maior, até porque ela representa um colégio eleitoral maior, a força política maior, a força econômica, a força cultural, assim, não se discute, não é desprezando a Aparecida não. Até porque a Aparecida hoje praticamente, assim, como você colocou aqui, é quase que um em carne com a capital. Às vezes você não sabe onde começa um, onde termina outro. É verdade. Mas o sonho político do delegado Valdir, do deputado federal, acho que fica um pouco mais complicado. A Aparecida de Goiânia, para ele, seria até uma boa opção, viu, irmão? Eu concordo com você pelo seguinte, em Aparecida, a base do governo está carente de lideranças. Tem uma vaga lá com pouca gente disputando. E você pega hoje o próprio Maguito. O Maguito trabalha a candidatura, por exemplo. Eu ouço no PMDB, há um trabalho hoje pela candidatura de Daniel Vilela ao governo. Não sei se ele é bom, aquela coisa toda. Esse ou seja, é o nome entrou dele como deputado federal agora, ou seja, não tem... Aqui o trabalho, se você for pegar Daniel Vilela, o trabalho dele assim não é ativo demais, ou seja, o fato é que ele é filho do ex-governador, Maguito Vilela, atual prefeito, ou seja, se classificou muito o prefeito Maguito Vilela por ter sido e ser prefeito de Aparecida, ou seja, a visibilidade dele aumentou. Você pega hoje no estado, ranqueando assim, quais são os prefeitos que mais aparecem? Primeiro de Goiânia, da capital, depois vem o de Aparecida pelo trabalho que ele tem realizado, ou seja, por ser a segunda maior cidade, logicamente, né, naturalmente teria que ser isso aí, e os outros prefeitos que vão aparecendo assim aos poucos, mas com uma certa irrelevância em relação a Maguito. Eu acho o Daniel um jovem político, mas ele ainda não tem a marca dele. Não tem nada. Ele tem o nome dele, mas a marca registrada de Daniel, com projetos que ele pode falar, não, esse projeto aí foi um projeto de impacto. Não tem nenhum. Até agora eu não sei. Vamos convidá-lo para vir aqui no programa para a gente conhecer melhor o Daniel Vilela. Eu sei que é um jovem, tem futuro, tem personalidade, né? Ele tem o estilo próprio de fazer política, mas ele está muito novo, né? Ele começou praticamente agora na política e naturalmente, o peso é o nome do pai. Do pai, né? Que é um peso muito grande. E é um candidato muito forte, com muitas possibilidades, né? E eu te digo uma coisa, viu? Se você for pegar, por exemplo, a trajetória política de Maguito Vilela, nós estamos falando porque nós estamos aqui realçando a força política de Aparecida de Goiânia. Claro. Se você for pegar a trajetória política de Maguito, se ele não tivesse sido prefeito de Aparecida nesses 2 últimos mandatos aí, nesse mandato atual, praticamente teria encerrado a carreira política dele. É verdade. Agora, eu não tenho assim, um bom relacionamento, não conheço pessoalmente o deputado Valdir. Ele obteve 274 mil votos. Hoje eu ouvi ele falando num programa de rádio que eu ouço muito, ele é da Interativa, todo mundo sabe, do Zé Luiz lá, e ele dizendo que teve 300 mil votos. Eu acho que o deputado Valdir precisa, naturalmente, botar o pé no chão, começar a trabalhar com seriedade, porque votos... Nós tivemos a dona Iris aí campeã na última eleição. Essa eleição não foi reeleita. Nós já tivemos o Manuel de Oliveira, foi o mais votado numa eleição aí, depois não foi reeleito. Então é preciso colocar o pé no chão, né, ver realmente uma costura política para Goiânia, como você disse, é muito complicada. Não é fácil chegar, eu tive 270 mil votos, vou ser prefeito de Goiânia. A disputa é ferrenha e a base nunca chega a um consenso. Tivemos o problema do Jovair Arantes aí, que foi para a eleição, impôs a candidatura, brigou pela candidatura e foi sozinho para o embate, deu no que deu, perdeu no primeiro turno. Então, Goiânia é complicada. Eu acho que a possibilidade do delegado Valdir em Aparecida de Goiânia é muito maior, principalmente para ele que ainda não mostrou nada como deputado, praticamente começou ontem, né? Não deu tempo para ele mostrar nada, para ele formar uma estrutura política. Eu acho que para ele está perdendo a chance, delegado Valdir, deputado federal, o senhor está perdendo uma grande chance de alavancar sua carreira política, de ser eleito em Aparecida, lá o senhor tem possibilidade e vai vir para Goiânia, no meio dos leões, sabe o que vai acontecer, né? O senhor não conseguirá ser E não é desprezar a força política do
do secretário aqui, do PT, PMDB, lá em Aparecida não. Seria um páreo duro, viu? Seria, não. O nome do delegado Valdir, ou seja, eu estou dizendo. É um páreo duro. É a grande chance dele, né? Eu acho que ele deveria ter a humildade de ser candidato em Aparecida. Ele é o nome que a base do governo precisa para disputar em Aparecida de Goiânia. Aqui em Goiânia ele é apenas mais um. Lá ele é o cara para enfrentar o candidato. Ser o candidato. Até eu estou fazendo isso aí contra você, viu? Não, mas tem que ter disputa, né? Tem que ter disputa. A disputa seria diferente. Sem ele, vai nadar de braçada. O candidato do Maguito nada de braçada hoje em Aparecida de Goiânia. Que me desculpe a base governista lá, porque só tem um deputado estadual eleito em Aparecida de Goiânia e eu acho que ainda precisa trabalhar muito porque falta aquela coisa que nós chamamos de bala na agulha, né, Ulisses? Então, eu acho que, na minha opinião, o deputado Valdir deveria pegar com unhas e dentes essa oportunidade de ser candidato em Aparecida de Goiânia. Mesmo que não ganhasse a eleição, se não ganhar a eleição, sai de lá com uma votação muito expressiva e alavanca o futuro político dele. Se vir para Goiânia, vai disputar com vários nomes fortíssimos aí que tem. Jaime Ricon quer ser candidato, não sei se vai ser ele. Fábio Souza, pré-candidato. Né? Tem outros nomes aí, tem o Francisco Júnior. Tem gente falando até do Vilmar Rocha como grande nome para disputar em Goiânia. A verdade é que a coisa aqui é complicada e, além do mais, tem um adversário que vai vir fortíssimo. O Iris Rezende. Eu comentei ali com você ainda há pouco, nós conversamos sobre isso. O Iris Rezende vai vir com uma coligação fortíssima para a próxima eleição. Agora, já que você colocou aí, sim, eu acho que... Eu não sei se o governador está trabalhando, de fato, Vanderlan para ser candidato a prefeito de Goiânia. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aí, porque eu não penso... Olha, tem muita gente querendo plantar o Vanderlan na base aliada e eu acho que não está acontecendo nada do que está... sendo divulgado pelos nossos companheiros da imprensa. Nós somos a grande imprensa hoje, viu, Ulisses? A PUC TV é a grande imprensa de Goiânia, sem sombra de dúvida. Tem muita gente querendo colocar o Vanderlan na base e eu não estou vendo a base entusiasmada com o Vanderlan Cardoso de maneira nenhuma. Estou vendo alguns companheiros aí querendo colocar ele de qualquer maneira na base do governo. Nós vamos discutir isso daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET, canal 22, também pela Sky HD TV, canal 324 e pela GVT TV, também canal 324. Falávamos a respeito aqui do Vanderlan. Olha, eu sei que tem muita gente querendo colocar o Vanderlan na base do governo. Claro, é bom para o governador? Não sei. Aí quem vai fazer a avaliação é a base. Só que eu não estou sentindo de maneira nenhuma, interesse da parte do governo em levar o Vanderlan para lá. Ele vai para lá para ser o quê? Candidato a prefeito de Goiânia é outro que viria para brigar com a base do governo? Eu acho que tem muita conversa relacionada ao Vanderlan na base do governo e, além do mais, Ulisses, não tem deputado federal, não tem deputado estadual, tem pouquíssimos prefeitos, né? A bala na agulha do Vanderlan é muito pequena para chegar lá e para ser candidato a prefeito de Goiânia. Acho que vai cometer o mesmo erro que ele fez no PMDB. Se ele for para a base do governo, não vai ser candidato a prefeito de Goiânia, porque tem gente muito forte querendo essa vaga de candidato a prefeito. O Vanderlan xingou demais o governo Marconi Perillo. Criticou demais a CELG, criticou demais a mídia do governo do estado de Goiás e criou uma certa inimizade ali dentro do grupo do governo. O Ronaldo Caiado, Ulisses, tentou de todo jeito ser candidato pela base do governo. Teve uma inauguração lá em Americana do Brasil, a esposa do Ronaldo foi lá, fez um discurso, elogiou muito o governador Marconi Perillo, isso uns dias antes, quando ele queria entrar para a base do governo. Não aceitaram o Ronaldo Caiado. Então ele foi para o lado do Iris, você sabe a história. Bom, o que eu acho sintomático é o silêncio do governo em relação a isso. Agora eu vou dar só um pequeno exemplo para você. Em política se pode de tudo. Tiago Peixoto era o principal algoz do governo Marconi Perillo. Pegava o Marconi Perillo, ou seja, o governo, a gestão dele, triturava, pegava assim e chegava lá no osso, ou seja, não poupava em nenhuma entrevista, em nenhuma participação na tribuna. Hoje, praticamente, é o principal aliado do governador, faz parte do governo do Marconi Perillo, inclusive. Então, veja bem,
O Marconi, a ideia dele é cimentar um projeto nacional. Ele tem que ser unanimidade no Estado dele. Para ser unanimidade no Estado dele, ele tem que conseguir, inclusive, as forças políticas. Foi um erro dele ele não ter, por exemplo, acho que do meu ponto de vista, inclusive, muitas pessoas analisaram desse jeito, foi um erro dele ele não ter se aliado, ou pelo menos ter feito uma certa parceria com o hoje senador Ronaldo Caiado. Houve, pelo que me parece, na época a mídia, e ninguém negou isso, ou seja, uma tentativa de se aproximar e parece que não se conseguiu isso. Aí hoje, Ronaldo Caiado é o principal opositor ao governo de Goiás. Mas não mudou nada, Ulisses. Ele já era opositor na base do governo. Tudo bem, só que o Marconi não pode... Ele nunca foi governista. Só que o Marconi não pode ir para o 5º mandato, ele vai para o 4º mandato só, ele se encerra agora. Mas o Ronaldo já era governista, já era contra o Marconi desde a eleição passada. Mas o nosso programa não tem muito tempo para discutir, nós vamos discutir outras vezes esse assunto aqui, porque eu acho o seguinte, eu concordo com você, o Marconi, se o Vanderlan for para lá, vai como soldado. Ele lógico, vai. É lógico. Ninguém vai recusar o Marconi. Eu só estou falando que eu não estou vendo o governo querendo buscar o Vanderlan. Não, eu também não vi nenhuma iniciativa, não. Seja bem-vindo. As políticas é mais ou menos assim que funciona. Vamos falar de Aparecida, né? Na sua opinião, hoje, o caminho que está seguindo Aparecida de Goiânia com Maguito Vilela é o caminho certo? É isso que o povo de Aparecida quer mesmo, esse tipo de governo que o Maguito está fazendo? Você acha que vão querer uma continuidade desse projeto do Maguito lá? Sem sombra de dúvida. O prefeito Maguito Vilela, hoje, ele se consolidou, ele tem a confiança da população de Aparecida. O projeto é um projeto sério, é um prefeito presente na cidade e eu não tenho dúvida de que o ungido político aí do prefeito em 2016, ele sai com o pé na frente, porque eu não tenho dúvida de que o prefeito irá escolher um nome que dá conta do recado. Certo. Ulisses, tem um assunto aqui que não pode passar batido aqui do nosso programa de hoje. As manifestações que ocorreram esse último domingo aí, pelo menos 1/4 da população brasileira da última eleição, foi apenas um cálculo segundo aí, 25% do total que nós obtivemos na outra manifestação. Do seu ponto de vista Meu ponto de vista é o seguinte, é claro, há uma certa desorganização em relação a essas próprias manifestações. Porque, veja bem, parece que eles já marcaram uma nova manifestação daqui acho que um mês, pouco. Então, se você for fazer uma manifestação dessa, um protesto desse por mês, logicamente você vai esvaziar. Pode ser que haja, inclusive, tentativa também do próprio governo de criar esses movimentos a fim de acabar com eles, ou seja, ao pouco você vai minguando. Agora, veja bem, o próprio governo federal se manteve um pouco precavido com cautela em relação a essa manifestação que teve assim, quase que 25% da última de 15 de março. A preocupação do governo é o seguinte, o povo não foi para as ruas, ou seja, não se manifestou, ficou mais quieto, ou seja, poupou um pouco a ida dessas manifestações assim mais com multidão, mas uma pesquisa da Datafolha mostrou que 63% do brasileiro quer o impeachment da presidenta Dilma. Então, veja bem, a ideia permanece, as pessoas estão quietas. Para você ter uma ideia, muitas pessoas próximas a mim falaram, eu não vou nessa manifestação, por quê? Porque eu fui na anterior, então a minha insatisfação permanece a mesma, você vê nas redes sociais. Então, isso não é momento do governo federal vangloriar, não, pelo contrário. Sua opinião? Eu acredito que o governo está ouvindo a sociedade. E eu acredito que essa diminuição no número dos manifestantes nessa última manifestação, ela se deve a essa abertura do governo ao diálogo. A presidente ela tem dialogado mais, ela tem conversado mais, e eu vejo uma presidente muito disposta a estar solucionando e atendendo os anseios da população. Não é fácil, administrar um país com as dimensões, com as demandas que tem o Brasil. Eu vejo que a presidenta Dilma tem feito um esforço para poder solucionar esses problemas. Salvar a própria pele, né? Porque salvar a própria pele. Agora, Ulisses, eu já penso o seguinte, toda a população que queria o impeachment da presidente, que foram para as ruas na penúltima manifestação, houve uma descrença, porque a maioria das lideranças políticas, dos formadores de opinião, inclusive nós aqui, nos postamos contra essa possibilidade de impeachment, porque não havia nenhuma prova
suficiente para que fosse feito o impeachment da presidente. Aí as pessoas falaram, não vai ter impeachment mesmo, por que eu vou para a rua? Mas eu fico aqui em casa insatisfeito, Lógico, que é o caso da lógico, pesquisa, lógico. né? Eu estou aqui em casa, estou insatisfeito com a situação política, gostaria de ver o impeachment da presidente, mas não adianta eu ir para a rua porque não vai ocorrer o impeachment. Então eu penso que foi mais ou menos assim. A insatisfação continua, o povo brasileiro ainda estão naquela faixa de 63% reprovando o governo. Esse quadro pode melhorar? Claro que pode. Acertando o governo, voltando a economia brasileira a funcionar, né? E o povo volta a ter confiança no governo, e eu torço para isso, porque eu acho que é importante para o Brasil continuar crescendo, não ficar nessa situação de 0,1, mas chegar aí a 1,5, 2, 3, até o sonho seria 5%, o crescimento brasileiro. Então, eu acho que eu torço para que o governo venha se recuperar economicamente e depois nas eleições, agora, aí sim, vamos decidir quem é que nós queremos que governe o Brasil. Você lembra quando teve a primeira manifestação, aí praticamente anunciaram uma pequena reforma aí, não fizeram nada, ou seja, o próprio governo federal enganou mais uma vez o povo. Aí todo mundo falava, não vai ter mais nada, não teve mais nada. E teve uma outra manifestação gigantesca, aí o governo ficou preocupado, foi essa de 15 de março. Agora teve essa que foi fraca, o próprio governo manteve uma certa precaução, cautela, falou, opa, para aí, foi pequena, mas não vamos cutucar a onça com a vara curta. Então, no meu ponto de vista, João, é o seguinte, se o governo federal não der uma resposta ousada para a sociedade brasileira, ou seja, consertar a economia, consertar essa insatisfação que nós temos em relação a ações sociais, trazer as reformas, as reformas políticas, as reformas para cuidar um pouquinho, conter um pouco a violência, pode certeza, eu acredito que a presidenta Dilma não permanece no cargo. Acho que não vai ser nem impeachment. Eu acho que vai ser uma insatisfação genérica, geral, é capaz dela não dar conta de aceitar essa pressão, suportar a pressão. Eu respeito a opinião, claro, Ulisses, mas eu torço para que isso não ocorra. Nós torcemos. Eu penso que o governo federal, a Dilma foi eleita para governar o Brasil, eu espero que ela vá até o último dia, que ela entregue o governo dela, a faixa presidencial, para o sucessor que o povo brasileiro escolher democraticamente, porque a melhor coisa que o povo brasileiro conquistou na história do Brasil é essa democracia. A nossa democracia é jovem, tem falhas, mas ela está evoluindo, né? Com acerta uma coisa aqui, acerta outra ali, tira algumas coisas que estão erradas, vão consertando, e a gente tem uma esperança aí de, quem sabe, daqui 30, 40 anos, para os nossos filhos, nossos netos, para o jovem de hoje, possa ter uma democracia realmente respeitável, um país bem democrático, que a gente possa crescer muito. Esse negócio de impeachment, esse negócio de caçar presidente, isso é coisa que a gente não deve admitir numa democracia onde todos nós sonhamos com a liberdade. E a liberdade é uma grande conquista. Só quem viveu o período militar, o período da ditadura, sabe o tanto que é importante uma democracia. É isso? Lógico. Só uma coisa, o impedimento de um presidente, ele é constitucional, sabia? Está lá na Constituição Federal. Desde então, que é necessário que se... tenha comprovações. Justamente, né? lógico. É necessário que se mire um pouco na Constituição Federal. É verdade. Agora, se a Dilma escorregar, ou se não tiver pode escorregar, não. Aí eu vou mudar a minha opinião. Pode porque escorregar, a não. minha opinião é que a Dilma continua sendo uma pessoa sem nenhum motivo para cassação. Ela não tem até agora nenhuma comprovação. Mas se tiver, aí, meu amigo, aquele abraço. Falar em abraço, eu quero agradecer o Adriano Montalvani, ele que é do PT, secretário de Aparecida de Goiânia, que veio aqui gentilmente ao nosso programa. Leve o meu abraço lá também para o seu sogro Moura, tá? E ao povo de Aparecida. Obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui participando e colocando um pouco da realidade da nossa querida cidade de Aparecida de Goiânia. Obrigado, João Silvestre. Obrigado, Ulisses, aí pelo convite. Tá certo. Ulisses, boa noite. Eu vou lamentar a morte de um amigo, João, inclusive era um telespectador assíduo do programa Canal Aberto, o Bigode, o Edson Bento. Infelizmente, né, Deus levou ele, mas está lá, no céu, assistindo o programa. Faz parte da vida, né, Ulisses? A morte faz parte da vida, infelizmente. É a renovação, Deus chamou, então
Só temos que aceitar. Meu abraço vai para o Ulisses de Souza, líder comunitário, você conhece, né? Está aqui no auditório hoje, né, assistindo a gente. Obrigado, Ulisses, por ter vindo. Também para o Sebastião Pereira, que é assessor aqui do Adriano Montalvani. Nosso muito obrigado ao povo de Aparecida. O convite para estar conosco na próxima segunda-feira, 22 horas e 30 minutos. Até lá, obrigado pela audiência.